ter as propostas de alteração do regimento, que a gente passaria do regimento para a lei. Esvaziaríamos, portanto, por completo, quase por completo o regimento. Aí surgiu um contraponto em relação a esse trabalho, que foi o seguinte. Partindo da questão da mesa diretora, identificamos que seria preciso, talvez, a gente trabalhar no sentido de garantir uma pequena alteração agora e garantir uma grande alteração, mexendo aí na questão e encaminhando um projeto de lei futuro após a conferência, tendo a aprovação na conferência da alteração legislativa, portanto. Então, o grupo fechou nesse entendimento e gostaria de saber se realmente todos concordam com essa posição. Ou seja, nós mexeríamos no regimento interno agora para resolver situações pontuais, dentre elas a substituição do secretário, e remeteríamos, aí através de um estudo, de um cronograma mais pontual, a aprovação na conferência de uma alteração significativa, segundo o que o Juca diz, no conteúdo da lei, revendo então pontos um pouco mais complicados, como a própria questão da representatividade, né? Entendendo que temos um problema em relação a isso já caracterizado aqui. Então, qual o problema? Vários. O Juca vai falar disso daqui a pouco, eu só quero adiantar essa parte. Eu pedi até para ele antecipadamente já para ele tratar dessas questões. Então, a proposta nossa seria a seguinte: fechar a seguinte redação: alterar o regimento interno, uma vez que há previsão de possibilidade de com 2/3, se obter a aprovação do conteúdo do regimento, incluindo uma disposição que trate quanto à possibilidade do senhor secretário de Estado, enquanto presidente do Conselho, indicar o seu substituto. A redação já foi proposta, já foi concluída, com o aval da assessoria jurídica até, e nós gostaríamos então de apresentar essa proposta, mas acreditamos que antes seja necessário se fazer então um processo de discussão em relação a essa questão pontualmente, né? Se a gente realmente dá continuidade e já faz o trabalho de alteração antes da conferência, ou se submete um trabalho mais apurado e mais pontual em relação à questão da lei durante a conferência irá ser realizada. Marcelo, explica uma coisa. A proposta indica o substituto. Então, essa proposta eu acho que vai ser o segundo ponto. Ele trouxe os 2 pontos, mas a primeira coisa é: todo mundo concorda que a gente faça uma alteração da lei e aprove na conferência? Essa é a primeira questão. Eu posso falar? Eu falarei das 2 coisas. A primeira, eu sou contra votações desse tipo de conferência. Você acaba focando todo o debate da conferência em um ponto que é burocrático, determina o Conselho tem que resolver esse tipo de problema. Se passa, a gente tem que aprender que conferência para coletar sugestões para eleger delegados, para deliberar. Se a gente leva situações como essa para serem deliberados numa conferência, você perde o foco principal da conferência, que é o debate das políticas públicas, dos entendimientos. Eu acho que não vai levar isso para a conferência, tem que resolver aqui. Segunda, a minha era uma dúvida, assim, a proposta é o presidente indica o seu substituto para uma reunião? Não. A proposta não é essa. Eu vou ter que ler a proposta para você, então, eu acho porque assim, eu gosto muito de uma estrutura de conselho onde o secretário, onde o chefe da pasta do Conselho Estaduais, o municipal, isso não vale muito. No municipal a coisa é mais dinâmica, mas em conselhos estaduais e federais, onde o secretário e o ministro, no caso do Estado, o secretário seja o presidente formal. Ele tem a responsabilidade de ser o presidente, até para dar legitimidade ao Conselho. Mas a execução cotidiana do trabalho pode ter um substituto indicado por ele. Na estrutura do Conselho Nacional de Política Cultural tem um coordenador geral, que é quem conduz os trabalhos do Conselho, que é quem faz os trabalhos do Conselho, da rotina do Conselho diário. O presidente vem, abre a reunião, participa de alguns debates, e a gente não prende o presidente o tempo inteiro na reunião, e tem um substituto dele permanente,
que é essa figura do coordenador geral, que pode estar, que está no regimento. Ou seja, na falta da ausência do presidente, quem substitui é esse coordenador geral, que na prática é o representante da Secretaria de Cultura no Conselho. Essa é uma ideia que tem algumas alternativas. A outra ideia, no caso ali, é eleger um presidente. Só por uma questão de ordem, procurei então, Juca, porque veio até de você também essa proposta que foi aprovada em relação à alteração da lei e ao que foi discutido que seria necessário ser alterado. Então, por uma questão, eu acho que seria interessante, o Milton fez o posicionamento dele, contrário, se levar para a conferência esse tipo de discussão, né? E eu acredito que, como você também foi autor e a gente fechou isso em grupo, você poderia defender essa questão. Na verdade, o mecanismo de discussão não é necessariamente o foco, desde que haja a discussão. Acho que perfeitamente pode ser conceito. O fato é que, desde o primeiro momento, até por algumas sugestões do próprio Paulinho, existem fatores, existem questões para serem mudadas na lei. Eu acho que isso a gente tem que levar em consideração. Um fato que surgiu recentemente foi a questão da setorial, a necessidade de uma discussão um pouco mais ampla das setoriais. Como isso vai dar, como esses fóruns vão se organizar, isso requer uma discussão um pouco mais profunda. E não só nesse aspecto, mas no aspecto também de dar um pouquinho mais de legitimidade à função dos conselheiros, né, no Estado. Então, eu acho que tem um emaranhado de coisas que a gente precisa observar, ler a lei, e a interpretação e observar o que vem e é condizente com a nossa realidade no Estado e tem que ser um pouco mais aprofundada. A minha colocação é nesse sentido, que a gente pode ser enquanto conselho, não precisa ser enquanto conferência, mas que a gente faça esse estudo, essa análise com planejamento para que a gente consiga avançar. A gente não tinha uma lei, não tinha conselho. Então, demos esse passo que é muito importante. Agora, a gente precisa avançar, precisa de um novo passo. E um dos pontos que eu vejo importantíssimo é essa questão dos colegiados, os setoriais, uma forma de link, aí que entra a representatividade que eu comentei lá que você falou agora. E a Ana Paula está acompanhando, enfim, essa questão do link da representatividade do conselheiro, principalmente de área, circo, dança, teatro, e até da representação dos GOV, né, dos municípios, para que tragam feedback justamente da sua base. Isso eu acho que é um pouco mais profundo e tem que ser melhor analisado com as nossas realidades. Influencia, inclusive, interfere, inclusive, em questões de orçamento, para a manutenção dos conselhos. Foi dito, inclusive, ontem, Paulinho, se não me falha a memória, em relação à própria questão da estrutura do Conselho, uma vez atrelada à Secretaria de Estado e não funcionando de maneira autônoma. Foi isso que foi discutido ontem também, e que você não trouxe agora à baila, mas eu estou trazendo. Então, essas questões mais profundas se pensou em discutir num foro pontual e não através desse projeto específico que a gente estava, um pequeno grupo, tentando lapidar. Então, eu concordo, acho que esses temas mais técnicos não devem ser submetidos à conferência, porque, como disse o Roberto, é de difícil compreensão essa questão operacional do funcionamento do Conselho, quem substitui o presidente. Eu acho que as conferências realmente devem se preocupar com questões de política cultural e de ações maiores. Concordo também com o João, que é o seguinte, que a gente deve discutir um pouco mais a proposta de se fazer uma revisão na lei. Porque é sempre mais complexo fazer revisão de lei do que fazer uma alteração no regimento, que é uma coisa que nós fazemos aqui. Não é? Quando a gente manda para a Assembleia, isso envolve uma série de fatores e as questões políticas inerentes a esse problema, a essas questões todas. Então seria necessário, do meu ponto de vista, que a gente amadureça mais as nossas ideias a respeito de que alterações desejamos fazer. E eu sou sempre a favor da atualização das leis para que elas permaneçam contemporâneas e úteis. Né? Sou a favor que se mudem as regras sempre que elas estiverem desatualizadas. Foi o que eu propus em 2008, ainda na fundação, uma segunda revisão da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, mas na época a proposta não foi bem recebida. Disseram que
tinha baixado em mim o espírito bolivariano. Bolivariano? Mas tudo bem, depois, hoje as pessoas compreendem e reconhecem que devia ter sido feita a alteração que era necessária de fato. Mas, então, sou a favor que se faça sempre que necessário a atualização de qualquer instrumento de funcionamento dos mecanismos de atuação do serviço público. Seja lei, seja decreto, seja regimento interno, o que for preciso. Bom, continuando então, eu gostaria até de dizer, Juca, quando você fez a proposta, eu entendi que seria levado para o temário da conferência isso, e sim discutido durante a conferência entre o nosso próprio grupo, se fosse o caso. Quer dizer, desvirtuou de uma certa forma, mas tudo bem. A questão então seria estabelecermos um cronograma, mas existe uma necessidade de se adequar a uma situação, pelo visto, né, momentânea, que a gente já avalizou lá nesse grupo, seria proceder à alteração do regimento para a inclusão de uma possibilidade do presidente indicar seu substituto na qualidade, uma vez que a prerrogativa do presidente é a qualidade do secretário municipal, e que repercute numa questão, desculpe, o secretário estadual está atuando nas duas esferas, é isso, né? Mas já foi também, então não é de mérito nenhum. Municipal, internacional, está tudo dentro. Do nosso secretário estadual, não é? De indicar até mesmo porque, como o fato de ser presidente do conselho e prerrogativa do secretário, tem um fundo todo, a questão aí das competências das funções políticas até. Então se pensou que dentre os escolhidos do executivo, de conformidade com a lei, poderia ele, não é, indicar a pessoa que iria substituí-lo nas reuniões, em suas ausências, impedimentos, etc. E a partir daí a gente revisaria o artigo 5º do próprio regimento que fala, não é, da substituição na questão da mesa diretora, e que hoje a gente tentou, tempos atrás, a gente tentou dar uma interpretação diferenciada, dizendo que a gente deveria, para o ato, não é, eleger, portanto, na ausência do presidente, um dos conselheiros que exercesse esse papel. Lembram-se disso, né? Então a proposta seria esta, de inclusão no artigo 2º do regimento. Deixa eu só ver aqui. De inclusão no artigo 2º do regimento de um parágrafo 6º com a seguinte redação: o secretário de Estado de Cultura poderá designar, através de resolução, seu substituto nas funções de presidente do Conselho, dentre conselheiros escolhidos pelo Poder Executivo Estadual. Essa redação, para se permitir, então, essa indicação, que me parece até que já houve formalização, né? Não está entendendo? Leomar, só uma observação. Frisar bem a função de presidente. Função de presidente. Só para ficar claro. Que a pessoa indicada não será a nossa presidente. A nossa comissão está propondo a inclusão momentânea no regimento interno de um parágrafo no artigo 2º com a seguinte redação: o secretário de Estado da Cultura poderá designar, através de resolução, seu substituto nas funções de presidente do Conselho, dentre conselheiros escolhidos pelo Poder Executivo Estadual. Certo? Eu acreditaria que quando ele não pode estar. Leomar, eu só não estou entendendo uma coisa. Leomar, por favor, só não estou entendendo uma coisa. Onde fica a figura do vice-presidente? Aí que está a questão. O vice-presidente se entendeu que seria a composição da mesa diretora, e no caso do presidente ou esse substituto não estiver, o vice, aí o vice seria. Então, o artigo 5º ele valeria para a mesa diretora. Perfeito? Não, a intenção é garantir com que o presidente do conselho, né, que é uma função que decorre que é prerrogativa do secretário de Estado, possa designar politicamente quem o represente politicamente nesse papel. Essa é a questão. Só para deixar claro, na verdade, gente, quando você faz a leitura lá se não me engano, do artigo 2º da lei, quando o governador,
a sociedade representada pela Assembleia Legislativa determina que o presidente do Conselho Estadual de Cultura é o secretário estadual de Cultura, você dá esse caráter público, né, a função pública a ser exercida por aquele cargo específico. Então, eu me lembro que eu participei da discussão anterior do regimento. A preocupação da definição de um vice-presidente era justamente para essa operacionalização dentro da mesa diretora, né? Enquanto você define o presidente como presidente do Conselho Estadual de Cultura e presidente da mesa diretora. Então, acho que cabe agora dividir as coisas, para ficar bem claro. Uma coisa é ele atribuir a um conselheiro, integrante daqueles indicados do Poder Público Executivo, do Poder Executivo Estadual, para substituí-lo nas funções de presidente, na sua ausência ou do Conselho, na sua ausência ou do diretor-geral, impedimentos, exatamente, do diretor-geral que o substitui imediatamente, ou então um terceiro, que seria essa pessoa. Outra coisa é a substituição dele na mesa diretora. Aí tem que ver como é que vocês vão fazer para acertar essa situação. Danilo, nós estamos criando um triângulozinho jurídico, né? Nós temos uma mesa diretora, e a mesa diretora Não está prevista na lei e ela existe no regimento, mas ela não existe. Porque se você tem um vice-presidente e o presidente sai, automaticamente em qualquer situação seria o vice-presidente substituir o presidente. Se você está eliminando essa possibilidade, você tem, de novo eu volto ao exemplo do Conselho Nacional de Política Cultural. Não existe mesa diretora. Existe uma coordenação geral, uma secretaria executiva, que ela é toda vinculada à função de colocar o Conselho para funcionar. Ponto. Não existe um cargo político de vice-presidente, presidente, secretário, como em vários conselhos existem, e principalmente os conselhos municipais. Quando você traz essa figura da mesa diretora para o Conselho Estadual, você tem um problema de reunião dessa mesa diretora. Porque ela não existe, de fato, porque se a mesa diretora não se reúne, ela não existe. Se ela não se reúne para fazer pauta, para encaminhar, então quem faz a pauta é o executivo, então quem dirige os trabalhos do Conselho é o executivo. E se é o executivo que dirige os trabalhos do Conselho, você tem a figura do presidente, como diz a lei, que é o secretário, a lei que determina isso. Então, ele pode, claro, e aí está correto, indicar um substituto. Podemos criar um nome para esse substituto, até para formalizar, para facilitar, inclusive, a vida do Conselho. Mas nós teríamos que fazer uma outra mudança no regimento, que é acabar com a figura da mesa diretora no regimento. Porque senão nós vamos ter vai sempre, rotineiramente, gerar essa discussão. Eu não sei se nós temos condições de debater isso agora. Essa é a minha grande dúvida. Eu me lembro que, na verdade, a criação dessa mesa diretora foi justamente para tentar suprir essas possíveis ausências. Só que, na época, a discussão não se atentou para o detalhe da figura que poderia ocupar esse vice-presidente dentro do Conselho em relação às funções do presidente, entendeu? Ficou faltando esse cuidado, esse detalhe. Então, acho que seria interessante rever. E no grupo, inclusive, Newton, desculpe, no grupo, inclusive, foi discutida a manutenção da vice-presidência com ampliação de poderes, inclusive em termos de uma atuação um pouco maior. Né? Então, sim, mas se discutiu quando nós estávamos pensando necessariamente regularizar na lei. Né? Só deixa eu falar no grupo foi discutido mesmo a função do vice-presidente de manter e de ele ter funções complementares ao do presidente. Não, porque quem substitui é a pessoa por ele indicada, mas teria o vice-presidente com funções complementares, não a mesma função. Ou até o Dani falou com outro nome, não trocar esse nome, não ser o vice-presidente, mas ter. Essa discussão da mesa diretora ficou como uma discussão que a gente teria que resolver mais rápido mesmo. Assim, a gente só manteve a questão da mesa diretora porque ela tinha sido discutida e aprovada pelo Conselho de Regimento. O que a gente fez na alteração, quando a primeira discussão, que eu fui na primeira e não fui na segunda reunião, que aconteceu no horário que eu trabalho, a gente discutiu que nós iríamos adequar a lei ao regimento. O regimento foi discutido no Conselho.
A partir desse momento, como o Conselho escolheu a criação de uma mesa diretora lá na reunião em Caiobá, foi votado, foi escolhido, a gente agregou isso à lei, né, para adequar ao que tinha sido discutido lá. Então, por isso, essa mesa diretora, ela ainda continua na discussão, porque vocês aprovaram essa mesa. Permitam-me, eu concordo com o Bubato. Eu acho que a gente não pode correr o risco de criar um monstro, com vários monstrinhos. Vamos por partes. Eles já existem, na verdade. Ninguém vai criar. Eu sei, mas vamos tentar entender como opera e como funcionam esses monstros. Primeiro, a lei que criou o Conselho não estabelece uma vice-presidência. Diz que tem uma presidência. A presidência será exercida por tal coisa. Depois de empossado o Conselho, é evidente, ele elaborou seu regimento interno. Agora, pretender que o regimento interno vire a lei é uma inversão de valores, porque a lei se sobrepõe ao regimento. Então, assim, vamos pegar, porque a impressão do que a Ana Paula disse é o seguinte: como o Conselho não foi ouvido antes de fazer a lei, não, disse a impressão. Você diria o seguinte: como o Conselho não foi ouvido antes de elaborar a lei que o criou, quer dizer, algo impossível, improvável de acontecer, né? Mas como ele não foi ouvido, nós fizemos um regimento e queremos que esse regimento vire a lei. Então, eu não estou, como eu repito o que eu disse há pouco, estou perfeitamente, plenamente a favor das atualizações das regras legais de funcionamento, desde que, evidentemente, isso tenha leve em consideração determinados critérios de estabelecimento legal. Quer dizer, o Conselho existe porque uma lei o criou, e a elaboração desta lei foi debatida em audiências públicas e foi submetida à Assembleia Legislativa, que em última instância é quem representa a sociedade. Então, eu peço um pouco de reflexão sobre isso, para que a gente não queira ir lá e matar a lei que nos criou. Eu gostaria de falar, Paulino. Na verdade, o regimento interno foi fruto depois de uma determinada experiência que nós tivemos enquanto conselheiros e que reflete na cidade em adequação da lei, sim, não é? Mesmo porque, como a gente identificou, naquele momento talvez seria necessário mesa diretora, talvez não seja mais necessário, talvez seja necessário se incluir na lei a vice-presidência, não é? Tudo é muito relativo. Mas vamos voltar até um ponto de discussão que você mesmo colocou numa das reuniões, que está previsto em ata, quanto ao fato de você assumir o papel de presidente no Conselho pontualmente. Acredito que todo mundo lembre disso, não é? Então, quer dizer, até mesmo esse processo de discussão que a gente gostaria de travar com você para ver o teu entendimento, não é? A gente achou que, portanto, seria melhor a gente somente não criar um monstro, porque o monstro já existe. Seria adoçar um monstro dando legitimidade para uma pequena ação para tentar regularizar uma situação de momento, não é? Uma vez que a mesa diretora não existe legalmente, porque foi aprovada pelo regimento, agora, está fundado na lei que a gente tem que aprovar o regimento, não é? Não diz que esse regimento tem que ser aprovado por decreto, não diz que esse regimento vai ser aprovado por portaria da Secretaria, nem nada. Simplesmente a criação dele por nós e a possibilidade de alteração automaticamente já passa a vigir aquela determinação. O problema é que existe, nesse caso, o decreto, o regimento, ele confronta a lei pela inexistência de um órgão que existe. É diferente. Então, o que a gente poderia fazer, não é? Se for a proposta, se criar um cronograma de trabalho para se estudar a possibilidade, portanto, de alteração ou supressão ou não é? E, ao mesmo tempo, se convalidar, então, os atos que foram praticados até o momento, né? Para se evitar qualquer tipo de problema em relação a essa questão, numa discussão externa que tenhamos. Né? Alguém pode dizer, bom, não previa a mesa diretora, todos os atos da mesa, portanto, são nulos, ou qualquer coisa que eu fale, está me entendendo? Então, acho que teríamos dois caminhos que adotar aí para frente para evitar qualquer tipo de repercussão. Só para clarear o que eu falei com o Cristiano, na verdade, nós criamos duas instâncias de poder. Você tem o poder da lei diretora e você tem o poder do presidente. São duas instâncias de poder. Ele já está criado. E nós vamos aprofundar ele quando você permite. Eu acho que você fala muito. A minha dúvida é a seguinte: nós precisamos fazer isso já,
porque eu acho que realmente vale a pena a gente estudar realmente esse regimento, a experiência do Conselho desde quando foi criado o regimento até agora, para ver se quer até passar o processo de conferência, e aí nos concentrarmos um pouco nisso, porque esse é um debate que normalmente toma tempo, e eu acho que ele não pode errar de novo, porque acho que nós temos que usar essa experiência, até o trabalho que vocês fizeram, os estudos, e aí fazermos uma alteração definitiva, tanto no regimento, se for necessário na lei, Porque eu tenho muito medo dessa coisinha de você ir alterando o regimento, sabe? Cada necessidade você vai e altera o regimento, e tem que fazer uma portaria adotando o regimento, daqui a pouco você muda e você não sabe mais qual é a alteração que está na lei. Não tem. Só para tentar com esse detalhe, em relação apenas à função, não é o cargo, não é a presidência em si, mas são apenas as funções. Nesse caso, até em contrariedade à lei, seria interessante, do meu ponto de vista, rever essa previsão da mesa diretora, para que fique uma coisa adequada, convalidando seus atos, enfim. Porque a criação dela e a previsão no regimento foi justamente para operacionalizar as funções, não a figura do presidente. A preocupação foi essa. Eu só queria ressaltar essa questão da lei. Eu acho assim, que a lei também não muda todo dia. A gente precisa ter um cuidado muito grande com isso. Isso é um tema bem delicado. Não pode mudar uma coisa hoje, semana que vem não gostei, vamos mudar de novo. Não é assim, né? De repente existe um termo, até uma forma de colocar essa lei, como que o regimento ele possa até, de tempos em tempos, ser flexível. Não sei, vai de mandato em mandato, por exemplo. Né, de acordo com quem está assumindo. Não de uma semana para outra ou de um mês para o outro. Agora, a lei, a gente precisa tomar muito cuidado. E assim, quando eu falo, nessa estrutura toda de mudança de lei, vamos pensar que a gente está aqui desenhando, quer exista por lei, ou quer exista com os seus mecanismos aí postos, um sistema de cultura. Isso está sendo colocado. O sistema de cultura é o que vai nos dar um norte, é isso que a gente está tentando desenhar, né? Com esse processo todo, o norte para onde a gente quer chegar daqui a um tempo. Por isso a discussão do plano culpa é limitada. Então, assim, volto a dizer, é muito delicado, não dá para fazer de qualquer jeito, não dá para fazer de forma atropelada. Tem que se pensar muito bem quando vai se propor a mudança e o que se pode colocar nessa mudança. O sistema de cultura, se a gente entender esse processo como um todo, como ele é idealizado, ele acaba sendo uma ferramenta muito importante, inclusive, acho que é isso que eu acabei colocando antes, para a própria Secretaria de Estado da Cultura, em parceria com o Conselho, para que as ações de culturas, políticas de cultura sejam, de fato, elaboradas e abrangentes, de uma forma, assim, o mais horizontal possível. Então, esse é o cuidado que eu acho que a gente tem que ter. Não foi a proposta de uma mudança, né? Acho que só o termo da conferência que foi errado. Tem um caso, né? Você citou os clubes, Isso é assim, porque na lei os regimentos também não ficam muito claros. Mas assim, quando nós temos casos aqui, até eu me enquadro nesse caso, né, quando não é do poder público diretamente, né, mas assim, faz parte de uma gestão, né, que é o caso dos conselhos de cultura. E aí o secretário tem a prerrogativa de fazer essas indicações. Mas no texto não deixa claro que isso pode acontecer dentro de um... Não estou sendo contra isso. Que um conselho de cultura, por exemplo, possa indicar. No caso do Danilo, por exemplo. Nós não estamos no poder público, nós estamos na estrutura de conselhos municipais de cultura. E o secretário ficou para que ocorresse o andamento dos trabalhos. Entendeu como importante e como meio de gestão. Né? O Conselho de Cultura como meio de gestão da cultura. Mas é só um cuidado para que, da mesma forma como uma vez pode ser questionado, isso também pode ser questionado, né, Gil? Isso só não está no texto, é só isso que eu tinha esquecido de falar. Ana Paula. Não só, assim, também que eu acho que precisa ser discutida com calma essa operação, eu acho que a questão das setoriais em lei precisa ser muito bem pensada.
passada. Eu acho que a gente não representa área nenhuma. Eu sou representante da área de teatro, eu não represento essas pessoas. Então, assim, isso a gente acabou criando um processo inverso. É muito legal, muito bacana, mas eu acho que realmente, se a gente for pensar nessa alteração futura, ela precisa vir da composição das setoriais, elas precisam existir. Esses colegiados, eles precisam existir para que então essa representação seja válida. Eu acho que isso precisa estar na lei. Precisa ser pensado esse mecanismo. E eu sei que ele vai bater em orçamento, vai bater em... Mas eu acho que isso precisa ser pensado para que exista essa legitimidade. Então é uma discussão ampla, eu acho que a discussão da alteração da lei realmente não pode ter pressa, essa pressa. Posso dar uma questão? Só a questão do colegiado, a exemplo do que está acontecendo lá com o Lincoln, onde a gente faz parte do colegiado do circo, junto do teatro, o colegiado, ele faz parte da estrutura do conselho. Está ligado diretamente ao conselho e vai servir para legitimar essa participação popular da classe artística. Essa vai ser a grande função do colegiado. Porque, como a Ana citou, não há como a gente discutir ou representar algo que a gente não tem efetivamente uma conversa com essa classe. E criando esses colegiados, acho que a gente vai agregar muito à discussão política e criação de uma política pública do Paraná. Eu compreendo a angústia que todos nós temos. Vivi isso várias vezes, porque a gente está começando um processo, tem tanta coisa para ser feita e a gente olha no horizonte e gostaria de ver essas questões todas resolvidas. Mas eu acho que eu estou gostando desse grupo porque a gente tem contribuído coletivamente para a construção de um processo mais maduro para a nossa gestão cultural. Temos algumas missões importantes pela frente, que são as conferências e o debate do Plano Estadual de Cultura, o que não significa que abandonemos essas outras questões que são todas muito importantes e relevantes. Eu proponho que esse grupo que está fazendo esse debate continue, continue repassando as informações à equipe, com a Renata, para que todos os conselheiros recebam as informações e as sugestões, façam contribuições e vamos aprofundando o debate. E assim passamos ao último item, assuntos gerais da nossa pauta de hoje, e deixo aberta a palavra para quem quiser falar. E agora tem inscrições aqui. Moema, Maria José também? Também. Moema, Maria José e Marcelo. É uma... Uma coisa muito sadia. Desculpe, Noêmia, mas é que até o Nilton também está nos provocando aqui, em relação à questão da conclusão do assunto anterior, antes da gente dar continuidade para o assunto. É a questão do que ficou deliberado afinal e se de repente a gente vai votar pela procrastinação, então, dessa proposta. É isso, né? Pessoal, só para deixar claro, essa designação por resolução não prejudica o funcionamento. Tá? Não, a minha única questionamento é o seguinte, é que a comissão apresentou uma proposta. O conselho tem que deliberar sobre a proposta dela. Claro. Só para deixar claro, é que essa designação de uma pessoa do poder público para representar para exercer, as funções do presidente no conselho, não prejudica o andamento dos trabalhos do conselho, só para ficar bem clara essa questão, ok? Independentemente da existência ou não de uma mesa diretora. Põe em votação isso. Eu tenho que pôr em votação, então, a seguinte questão. Se acatamos já a proposta apresentada pelo grupo de trabalho que sugeriu a alteração do regimento, ou continuamos a discussão e deliberamos essa questão mais à frente?
proposta, quem deseja que a gente continue discutindo e vote só mais para frente, por favor, se manifeste. Em relação ao que foi colocado... Você mesmo defende perfeitamente. Então, continuamos o debate sobre a questão de reformulação, de regimento interno e propostas eventuais de alteração da lei como um assunto permanente na nossa pauta. Eu posso falar que é referente sobre isso. Só tem um ponto que eu percebi que o Eliomar e a Renata colocaram, é a limitação da própria comissão. Assim, tinham 2 pessoas ontem na comissão, não era isso? Assim, Mas a ideia agora é fazer uma discussão permanente, nem que seja um virtual de todos os conselheiros. então, é justamente isso que não concordo. Eu acho que, eu concordo, tem que haver uma ampliação desse debate, mesmo que seja por meio virtual. Ou que amplie o grupo minimamente. Não, é que tem uma questão, veja, Eliomar, Juca e Ana, que é assim, 2 coisas. Uma é a gente continuar discutindo o regimento, e a outra é a gente decidir essa questão da substituição do secretário. Eu acredito que a gente deva decidir isso agora, porque é uma questão de funcionamento do conselho mesmo, né? Mas o próprio Danilo falou que não há prejuízo. Então, assim, a gente decidir e a continuidade do trabalho vai sendo feito, são vários pontos do regimento que a gente apontou, né? Então, mas que a gente possa decidir essa substituição. Renata, eu contraponho. Alô? Renata, eu contraponho por conta do seguinte sentido. Eu acredito que o processo de discussão que vai se travar entre todos os conselheiros é em relação à questão da lei. Não é isso? Não em relação ao regimento. O regimento estaria suprido, vamos dizer assim, uma vez que esse monstro jurídico, uma mesa diretora que foi criado, a gente não quer aprofundar isso, foi o que me pareceu no processo de discussão. A gente não vai discutir isso agora, e me parece que já está resolvida a questão, portanto, da substituição, que não tem nenhuma repercussão direta, uma vez que tem as competências do próprio secretário e pode ser usadas e fundamentadas legalmente para esse fim. É isso? Dentro da função do presidente. Isso. Ok? Esclarecido? Acho que é isso. Sim, é uma questão que é mais assim, dos assuntos gerais, mas voltando de novo à questão da conferência, né? Eu entendi o seguinte, que nós temos prazo para até o final da semana que vem, de dar alguma contribuição para ajudar que os eixos temáticos sejam trabalhados realmente em função do Estado do Paraná, com uma contribuição tanto para a nacional como depois para os municípios como tal. Mas tem uma coisa muito urgente que eu não entendi se vai ser trabalhado hoje. Eu acho, secretário, que todo mundo que recebeu isso, na segunda-feira, ao máximo, tem que receber o contrário, porque está tudo tirado, né? Não, nós vamos rever. Porque tem que ser mandado logo. Eu digo de novo, no caso do nosso município, que ia acolher uma conferência regional, desistiu da municipal, então é muito urgente. Eu acho que é muito uma semana esperar junto com os eixos, né? Teria que ser entregue isso na próxima segunda-feira. E respeito aqui a questão do, já levantei 2 ou 3 vezes, né? A respeito do artigo 25 e 26, por conta do que foi levantado ontem de tarde também, várias pessoas disseram, eu posso até pagar passagem, ou se vai numa van, gente que não é do governo, mas eu não posso pagar diárias. Os municípios não vão pagar diárias para quem é da sociedade civil. Então aqui diz, né, que fica por conta dos municípios, no artigo 25, né, as despesas para quem vem para as conferências estaduais. Os casos omissos e conflitantes serão decididos pela Comissão Organizadora Municipal e Intermunicipal, cabendo recurso à Comissão Organizadora Estadual. Eu já estou adiantando que a maioria dos municípios vai pedir que a Comissão Organizadora Estadual veja a possibilidade da marmita, como disse o colega, né? Hospedagem e alimentação, daqueles que as prefeituras não vão poder pagar. Isso é uma coisa importante, né? 2 questões. Primeiro, sexta-feira é o prazo para o grupo de trabalho apresentar um novo texto base ou um texto base complementar. Não é o prazo para comunicar a alteração
da realização das conferências. Isso será feito segunda-feira. A Secretaria, segunda-feira, já comunicará que o Conselho decidiu que não serão realizadas conferências regionais, apenas as conferências municipais e intermunicipais e a conferência estadual. Ok? Sim. Então, segunda-feira, a gente já comunica isso. Segunda questão, eu vou fazer uma consulta à Procuradoria-Geral do Estado do Paraná e Secretarias de Planejamento e Finanças sobre a possibilidade do Estado assumir com algum custeio da vida desses conselheiros, desses representantes dos municípios, os delegados para a Conferência Estadual. Me comprometo a fazer uma consulta se é possível o Estado pagar. Aqui tem advogado, tem um procurador, tem gente que... Quem é gestor público aqui sabe. A gente mesmo tendo dinheiro não dá para pagar o que a gente precisa dizer. Então não basta ter o dinheiro, arrumando o dinheiro. Eu vou fazer essa consulta, Nata, por favor, encaminhe isso na segunda-feira, para que a gente veja se o Estado pode ajudar no custeio da realização da conferência estadual. Vai ser em Guarapuava, essa decisão já está... Eu falei com a Rosevera que Guarapuava tem um alojamento. A Rosevera também paralelamente aqui. A data ficará mantida? Bem, gente, só interrompendo. Em virtude dessa mudança de planos, a conferência não vai poder mais ser realizada nas datas que a gente tinha previsto, 28 e 29, em função de que não acontecerão mais as regionais. Portanto, a sugestão anterior seria 14 e 15 de setembro, que seria o prazo máximo atendendo ao regimento da Nacional. Então, só para a gente reconsiderar essas datas, que daí a Rosevera já está incluída aí de verificar a possibilidade de sediar qual o local e, inclusive, os alojamentos. O Juca estava inscrito, depois eu volto também para compartilhar os assuntos gerais. E a Maria José também. Nossa Senhora, muito mais. Então, Juca, Maria José, Ana Paula e Marcelo. Boa tarde a todos. Reforçar um pouquinho essa questão da conferência, não ficou claro para mim de que forma a gente vai conseguir fortalecer esse processo das conferências municipais. Eu acho que isso é nossa discussão aqui, uma vez que não tem as regionais. Além do documento, assim, como é que a gente... Foram colocados vários pontos aqui em que os municípios estão, assim, sem a clareza do que é esse processo. Como que a gente vai agir efetivamente nesse processo municipal e intermunicipal. É só uma questão do conselho todo. Maria José. É você, Maria. Olha, eu me inscrevi em assuntos gerais. Acho que estou dentro, né? Eu acho que a discussão pouco. Mas então eu estou nos assuntos gerais. É que na última reunião eu tinha comunicado de nós realizarmos uma reunião das universidades estaduais e que a proposta era Londrina. Que deveria acontecer em julho. Né? Nós entramos em contato com Londrina e deu uma série de desencontros. Então, a nossa proposta está sendo fazer uma reunião aqui em Curitiba com o secretário de Ciência e Tecnologia, que as universidades estão localizadas na Ciência e Tecnologia, a Estela, eu e o Aldo, que é o reitor de Guarapuava e ao mesmo tempo é o presidente da Piesp, que é o presidente de todas as associações vinculadas às universidades, e a nossa proposta é realizar isso aí em Guarapuava, que é a universidade dele, e centraliza praticamente todas as universidades. Então é só aquela notícia que eu tinha dado lá atrás, não deu certo, então nós vamos tentar articular para o mês de agosto, a primeira quinzena, em Guarapuava. Eu acredito que ele vai se realizar, porque a ideia seria essas contribuições também no plano estadual. Ok? É a Marcela e depois você, não vai
Globo. Então, em assuntos gerais também eu queria fazer algumas considerações. Rapidamente sobre a questão da alteração da lei, eu acho que a gente não pode... Na reunião passada, a gente já debateu essa questão, e o Conselho percebeu ao longo de todas as reuniões que é necessária uma alteração da lei. Inclusive estava o representante do deputado Pérez, para quem estava aqui na reunião passada, ele falou que qualquer coisa pode ser um caráter de urgência, mas só para a gente não... para a gente validar o que nós mesmos decidimos em cada reunião. Outra questão, eu acho que tem que existir um veículo de circulação de informações um pouco mais efetivo, até com relação à secretaria para nós conselheiros. Vou citar dois exemplos. O edital que foi para a cidade, 50 mil reais para cidades até 50 mil habitantes. Foi em cima da hora, como vocês explicaram, mas acho que podia, por exemplo, ter mandado um e-mail, né, que circulasse para todos os conselheiros, para pelo menos a gente ficar avisado, para que quando a gente for dar o retorno, pelo menos nós, os setoriais, para que a gente já esteja informado. Porque eu fui questionada, mas esse edital, olha, a gente não estava sabendo. Eu não recebi. Alguém recebeu? Eu não recebi. Ela me mandou. Você é culpado, você mandou para ela. Não, mas eu recebi. Não saiu nem lá do meu setor, mas foi mandado para os conselheiros. Eu não recebi. Mas o detalhe, a presidente da Fundação da Fulgúrio Paranaguá recebeu também. É o secretário. Mas esse recebimento foi posterior à Eu publicação? saí daqui dia 5 da reunião, a Renata estava aqui, não estou louco. Aí eu falei de Amanda, isso aí que a turma está precisando. Dia 8 eu recebi. Não, mas foi você que mandou. Mas a gente não pode mandar antes da publicação. Mas essa publicação, para nós conselheiros, não pode ser encaminhada? Não, depois da publicação só depois da não, é que eu imaginei que, enquanto conselho, a gente poderia participar pelo menos da discussão da elaboração desses editais, porque é totalmente de interesse, até para setoriais, para que a gente possa passar para as classes, né? Porque foi, lógico, é muito bom esse do edital, foi ótimo, só que não foi discutido aqui. É isso que a gente conversou. Eu acho que não foi discutido. Marcelo, nós entendemos que o Conselho deve discutir os editais do Programa de Fomento e Incentivo à Cultura. Esse edital é um edital direto do orçamento próprio. Mas não discutimos uma questão deliberativa, Agora, evidentemente, mas para informação. Sim, nós vamos aperfeiçoar nosso mecanismo de comunicação e de contato com o Conselho para que temos todo o interesse que o Conselho conheça, porque vai ajudar, inclusive, na promoção desses editais. Porque assim, quando chega pra gente e-mail avisando da reunião extraordinária, eu acho que a gente podia usar esse veículo como uma informações, sabe? Outra coisa, eu sei que pode parecer meio estranho, considerando que a gente decidiu agora, por exemplo, que não vai ter reunião na parte da tarde, mas queria saber, antes a gente rendia muito mais quando tinha 2 dias de reunião. Eu não me lembro de ter passado para a gente discutir também essa questão da supressão de um dia na reunião. Aconteceu, a gente fez uma agenda a 3 reuniões anteriores. Já fizemos uma agenda. A gente fez a agenda, mas nós decidimos que agora passaria a ser um dia. Passou a ser um dia. Porque o que acontece, o que eu enxergo que acontece, a gente não rende tanto quanto a gente rendia antes, que acabamos criando vários GTs, porque não dá tempo de discutir. É só uma ideia também. Porque outros conselheiros também já haviam perguntado sobre essa questão dos 2 dias de reunião. Outra coisa, mais de um conselheiro solicitou a colocação da discussão das OS na pauta. O Paulino vai dar informação nos assuntos gerais. Tá, outra coisa. Como somos delegados natos da conferência estadual que vai ocorrer em Guarapuava, quem vai custear as despesas? Dos conselheiros. Excelente pergunta.
Acho que na comissão de conselheiros do conselho, eu acho que a secretaria pode pagar. Natural, mas só para constar, né? Vamos formalizar essas questões aí. A minha questão é bem rapidinho, só assim, ó, o pessoal que faz parte então desse grupo que vai pensar sobre o texto, então, ou que a gente permaneça na sala, ou que a gente discuta no almoço. Claro, vamos nos reunir numa mesa no almoço. Vamos trabalhar. Olha, só uma questão. Essa não é uma reunião extraordinária? Eu quero fazer então. É extraordinária. Ok? Ok, a gente vai se encontrar no almoço? É só isso? Essa? Sim. Então tá. Não, eu gostaria Você quer continuar trabalhando com o proposta? Você quer continuar trabalhando com o proposta? Por gentileza, eu gostaria, como conselheira, que essa questão das OS ficasse bem clara junto ao Conselho. Porque senão a gente se sente assim numa situação que não tem, sabe? Será que alguém poderia esclarecer até que ponto esse Conselho tem condições de discutir a situação das OS e como é que vai ficar a sociedade civil perante todos esses comentários que tem lá fora? Eu acho que isso é imprescindível. Essa é a minha colocação. Sobre a questão das OS, no capítulo aí dos assuntos gerais, eu quero convidar o Conselho a participar de uma reunião, de um bate-papo, eu não sei bem como chamar isso, seminário, sei lá, que vai acontecer no dia 1º de julho, na segunda-feira. Aqui em Curitiba eu ainda não tenho um local definido, mas eu farei essa comunicação assim que isso for definido. Via e-mail, né? Sim, nós estamos convidando, já convidei, ele já aceitou, o Fausto, que é o diretor, principal executivo da Fundação OSESP, Fundação da Universidade, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo. Ele vem para falar sobre a questão das OS. Além dele, nós estamos montando uma agenda que permita um debate sobre o assunto e que permita dirimir todas as dúvidas sobre essa questão das OS. Então, eu acho que o momento oportuno para a gente discutir essa questão vai ser nesse dia, nessa reunião que nós faremos, e que o compromisso foi assumido tanto com este conselho quanto com a comunidade artística que manifestou o desejo de debater a questão mais aprofundadamente. O Fausto Arruda, repito, é o principal gestor da Fundação OSESP, que entendemos seja o melhor modelo hoje vigente de OS no Brasil. Existem muitas. Existem boas, existem médias e existem OS ruins também. Eu acho que a OSESP é um case de sucesso, é um modelo que está sendo referência para muitas outras instituições similares no país e a gente quer que se espelhar, de certa forma, num modelo bem sucedido. Diga, Maria José. Uma sugestão dentro disso aí, nós temos aqui em Curitiba o Dr. Manuel Eduardo Gomes, que é considerado assim uma das sumidades em relação a esse assunto no Brasil. Seria muito interessante que ele pudesse participar desse seminário. Nós tentamos inúmeras vezes um contato com ele e não conseguimos finalizar, mas eu vou insistir nisso para que ele participe também desse modelo. O Tribunal de Contas tem algumas interpretações sobre o OS.
Eu acho que vale a pena convidar alguém do Tribunal de Contas para participar desse seminário. É sempre bom. Eu acho, a gente vai refletir um pouco a respeito disso. O que o Tribunal de Contas tem se posicionado mais é com relação às OCIPs e OSs não, ao contrário. O Tribunal de Contas, desde o início da minha gestão na Secretaria, recomendou formalmente, e já havia feito isso vinha fazendo há muitos anos, que o Estado, que a Secretaria de Cultura especificamente, substituísse o modelo de gestão de OCIP para OS, fizesse essa troca. A gente tinha uma só, que era do Museu Oscar Niemeyer, Associação dos Amigos do Museu Oscar Niemeyer, que era uma OCIP. E era uma OCIP por uma razão muito simples. O Estado do Paraná não tinha uma lei de qualificação de OS. Por uma questão ideológica, o governo não aceitava fazer esse tipo de legislação aqui no Paraná. Mas recorreu à legislação federal das OCIPs e fez a constituição de uma OCIP que dirigiu o Museu Oscar Niemeyer por 10 anos. Dirigiu bem, eu não tenho nenhum problema em dizer, o museu foi muito bem gerido nesse período. Ele foi praticamente construído nessa época, né? Foram 10 anos de construção do museu e atingiu um patamar de excelência, de qualidade muito bom. E no ano passado, atendendo à recomendação do Tribunal de Contas, nós fizemos a migração dessa OCIP para OS, a partir da aprovação da lei estadual em 2011. A lei complementar 140, me lembro aqui também. Então, a partir disso, nós fizemos a migração. Mudamos os estatutos da entidade, fizemos todas as assembleias. Não digo fizemos porque eu também sou filiado à Associação de Amigos do Museu Oscar Niemeyer. Então, todos que são filiados participaram desse processo de migração de OCIP para a OS. E dentro da Secretaria nós cumprimos todos os procedimentos, abrimos a qualificação desde que a lei foi em 2012, e ela é permanentemente aberta. Qualquer momento, qualquer entidade pode requerer a qualificação de OS. Feita a qualificação, depois cumprimos os prazos, fizemos um chamamento público para seleção de uma OS para gerenciar o Museu Oscar Niemeyer. Podia ser qualquer entidade qualificada. E foi selecionada a Associação de Amigos do Museu Oscar Niemeyer, que foi a única que se qualificou, se habilitou, inclusive, no processo. Então, a gente cumpriu, na verdade, um procedimento que foi uma orientação, não posso dizer uma imposição, porque não houve uma votação do Pleno do Tribunal de Contas que dissesse isso, mas a orientação formal sempre foi feita para que a gente fizesse essa transição. E tendo em vista a perspectiva que nós temos na nossa Secretaria de ampliar esse modelo de gestão para outras áreas, é que nós promovemos então esse encontro para discutir um pouco mais essa questão. Então, o Conselho está convidado e acho que já na semana que vem a gente deve distribuir aí a informação oficial sobre data e local, os horários e uma pequena agenda de trabalhos para a gente aprofundar essa discussão. Mas não é novidade para esse Conselho, já disse isso aqui, reafirmo. É desejo do governo que a gente trabalhe com esse modelo em algumas áreas, não muitas. A nossa expectativa é as unidades, os corpos estáveis do Teatro Guaíra, a orquestra, o balé e a escola de dança, para que a gente, por meio desse mecanismo, consiga fazer um processo de resgate desses corpos estáveis que durante os últimos anos, muitos últimos anos, estão em processo de deterioração permanente. Mas enfim, eu não vou entrar muito em detalhes porque acho que esse seminário é que vai nos mostrar como funcionam as OS, quais os mecanismos de controle. A recomendação do Tribunal de Contas para que a gente substituísse a OCIP pela OS, por exemplo, é porque na OS existe
um mecanismo, um meio de controle mais eficaz por conta por prazos, regras que se aplicam ao serviço público, licitações, concursos, processos de seleção, de compras, enfim, procedimentos que são mais rígidos no modelo de OS do que são no modelo de OCIP. Então, acho correto e acho que é isso que a gente vai fazer. Ana Maria, agora. Bem, dentro dos gerais. Bem, antes dos assuntos gerais, temos duas ouvintes. A Cristina Marcelino. Deixa ali. Não aperta. Cláudia Cristina Marcelino, que é assessora da Secretaria de Educação e Cultura de Guarapuava. E a Lorena Avelar Munha Gurria, que é doutoranda da USP e está pesquisando o Sistema Nacional de Cultura. Muito obrigada pela presença de vocês. Oi? Ela nasceu lá em Foz do Iguaçu. Nasceu em Foz do Iguaçu? Olha que beleza. Bom. A gente tem a novidade, né, que a gente soltou o... eu vou pegar esse outro, desculpe. Fios me amarram. A gente soltou o resultado do Conta Cultura essa semana. Foram dos 215 projetos inscritos e dos 151 habilitados à análise de mérito. Foram aprovados 44 projetos em todas as áreas, todas. Inclusive patrimônio acabou ficando com 1, mas porque só tinha 4, daí foram 2 para julgamento e 1 foi desabilitado ainda no intercorrência. E com os 3 milhões e 500. Essa semana a gente já começa o encaminhamento às empresas e tudo mais, para que esses projetos estejam aí circulando no estado do Paraná. A outra boa notícia é o início dos trabalhos da comissão do Profice, né, que foi essa semana, já começaram a trabalhar, já aprovaram o regimento interno e já nomearam, indicaram um vice-presidente, a presidente indicada é a Renata, e o vice-presidente, a comissão elegeu o Beto Lanza, e já começam a trabalhar nos critérios para esse edital para sair em breve. A outra notícia é com relação à participação deste conselho numa reunião do Conecta. O Conecta é um órgão que representa os conselhos estaduais. Ele é um fórum dos conselhos estaduais e tem assento no Conselho Nacional de Políticas Culturais. Então, ele é responsável pela articulação entre os conselhos e na região sul aconteceu a primeira reunião das regiões, na verdade, que aconteceu em Porto Alegre na sexta e sábado passados. O convite veio dirigido ao presidente do conselho e eu acabei representando, por impedimento do Paulino, acabei representando nesta reunião, onde estiveram presentes os presidentes de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e o da Bahia, que é o presidente do Conecta, o presidente do Mato Grosso, do Acre, e as representantes, então, do Paraná e do Piauí. Né? Essa reunião tirou algumas metas, algum norte, que eu até vou colocar o que nos diz respeito, que seria, que até foi levantado aqui, e o Conecta está levantando isso e está como ação, que seria a mobilização para a criação dos colegiados setoriais nos estados, tá, que foi levantada aqui, e a criação da rede de conselhos municipais de cada um dos estados. Então, esse trabalho, a gente tem, os conselhos a gente tem até novembro, e para
para isso a gente também solicita a ajuda deste conselho, tá? Para fazer esta rede, e a mobilização dos colegiados também, que nós temos um prazo até novembro. Entre os outros assuntos, que tem assuntos que são bem focados nos estados de Piauí, Mato Grosso e Acre, mas tem um que é geral, que seguiu o posicionamento do Conecta, a Frente Parlamentar Mista em Defesa da Cultura e a comissão onde tramita a PEC 150, sobre a importância da aprovação da PEC pelo Congresso Nacional. Então, o Conecta já vai se manifestar representando os conselhos com relação à PEC 150. Então, também quero colocar que todas as notícias deste conselho estão sendo veiculadas no site da ACE, que é cultura.br.gov.br. Então, o que vocês quiserem ver de notícia, inclusive esse do Conecta foi colocado, apesar de eles nos mandarem em cima da hora, o release veio na quinta-feira à tarde para a gente divulgar, e o convite também veio em cima da hora. Então, a gente imediatamente, quando chegou esse release, já foi colocado no site, onde diz Conselho Estadual de Cultura, as notícias estarão lá. Tá? E tem lá, e a gente está atualizando diariamente. Todas as ações dos grupos de trabalho estão sendo inseridas nesse instrumento de divulgação. Então, por favor, usem, abusem, e se tiver que colocar mais alguma coisa referente ao conselho, por favor, nos encaminhe. Então, bom, eu acho que é isso mesmo. É isso, as minhas linhas gerais. Eu quero fazer um comentário sobre o que a Marcela disse, da questão da duração das reuniões desse conselho. Eu acho que as reuniões não têm que durar 1, 2 ou 3 dias, ou 1 dia e meio, de uma forma permanente, fixa. A duração das reuniões tem que ser de acordo com o tamanho da pauta. Às vezes o conselho pode se reunir para discutir uma questão específica e ter uma reunião que dure 1 hora. É possível. Falo isso com a experiência que quem já fez parte de outros fóruns, assim, o Pato pode falar também no CNPC, eu fui suplente lá. Já teve reunião lá que terminou antes também. Conclui a pauta e encerra. Então, minha preocupação é que a gente não estabeleça 2 dias obrigatórios e todo mundo bloqueia as suas agendas para vir 2 dias e de repente chega aqui e não tem assunto e fica blá blá blá. Quanto aos grupos, é assim que funciona mesmo. O assunto é debatido inicialmente pelo conselho, né? O assunto é levantado pelo conselho, é discutido por todos, cria-se um grupo de trabalho que vai aprofundar aquela discussão, fazer a pesquisa e trazer uma formulação de voto para o conselho aprovar. Então é assim que eu entendo que funciona. Sobre a pauta, a pauta tem que ser elaborada de acordo com... Qualquer um aqui pode sugerir um tema para a pauta. A pauta não é do executivo. Não pode ser. Tem que ser motivada pelo desejo, por uma sugestão dos conselheiros. Qualquer conselheiro pode sugerir um item para a pauta das nossas reuniões. Então a reunião pode durar 2 dias, pode durar 1 dia, pode durar 1 dia e meio dia. Acho que depende muito da nossa capacidade de síntese e de discussão dos temas que a gente traz para a pauta. Só complementando mais um informe, tá? É referente à próxima reunião. Então, se houver necessidade de encaminhamento de pautas, por gentileza, como o Paulinho falou, a gente está à disposição para receber, para fazer a inclusão. Nós estamos com a próxima reunião marcada para o dia 19 de julho. E como todos acho que já receberam, né, a gente fez um encaminhamento, porque em parceria com a Universidade Federal, quando do Festival Inverno de Antonina, nós tivemos uma reunião, eu, Renata, Lucinha e Deise, e existe a sugestão de se fazer uma mesa redonda, né, com o tema Gestão, Formação, Cultura, Gestão e Formação, né, que a
adiantou dentro daquela reunião a Solange e o Danilo para fazerem parte desta mesa, e os dois já aceitaram, tá? E a gente só precisa fechar tempo, essas coisas para eles encaminharem a súmula. E aí, assim, nós saímos da reunião na sexta-feira, e aí no sábado teria um transporte para a Antonina. E isso a gente precisa da confirmação de vocês para a gente saber que tamanho de veículo a gente vai utilizar, a questão de almoço e tudo mais. Por isso que a gente fez o encaminhamento do e-mail para confirmação. Então, eu diria que até terça-feira... Foi encaminhado para todos. Semana passada, eu acho. Semana passada foi com essa reunião. Não, foi final de maio. 9 de maio. Bom, então a gente vai reencaminhar, tá? Para que aconteça essa confirmação, para a gente poder repassar, inclusive, para a universidade, e para a gente esquematizar a parte de logística aí, né? Com relação a essa reunião. É isso. Lucinha quer falar alguma coisa com relação a essa reunião? Por gentileza? Alguém recebeu? Eu não recebi. Eu acho que o e-mail chegou para a gente na semana passada. Porque nós tivemos problema com o nosso Expresso. Então, eu perdi muita coisa do Expresso. E aí eu pedi para as pessoas retornarem. Inclusive, vou até pedir para quem, a questão das viagens, para vocês retornarem o mais rápido possível. A gente pediu, solicitou via e-mail, e as pessoas não receberam. Não, tá, mas eu... Da viagem? Eu estou falando da viagem agora. Gente, a gente vai fazer um encaminhamento, não tem problema nenhum. É que provavelmente foi a questão do Expresso que teve um problema nesse meio tempo. Aconteceu alguma coisa lá. Normalmente a gente recebe. O que é o Expresso? Eu só gostaria de dizer que com relação à logística, lá em Antonina está tudo certo. A professora Deise já garantiu uma diária extra aqui nesse hotel para o pessoal que for, né? A alimentação também está tudo ok já, e o transporte. Então o que a gente precisa é a confirmação do número de pessoas para poder efetivar tudo isso. Muito bem. Todos vocês escreveram o seu nominho num papelzinho que a Maria José fez circular aí? Sim. Então, Maria José, por favor. Para não me chamar de pão dura, porque nós estamos sorteando só um livro, é para dizer para vocês que nós já fizemos uma tiragem de 1000 exemplares e eu fiz uma doação perto de 700. Estão em bibliotecas, em museus, etc., escolas, Farol do Saber, etc. Então, né, por isso o sorteio está tão pequeno aí. Okay? Inclusive críticos de artes, tudo isso receberam. Então, alô, vamos sortear o livro da Maria José. Estão todos os nomes no saco. Tem mais nome para colocar ali, ó. Ah, faltam dois. Eu que tenho que tirar. Espera que vem mais um. Ai, gente, Peraí, tem gente ainda vindo ali, ó. Ah, já era, perdeu. Tem duas vezes, né? tá colocando. São dois nomes. Colocando dois. Peguei.
Moema. Você adivinhou, né? Você acabou de falar que queria muito ver. Sim. Com licença, conselheiros, só uma observação. Devido ao fato da ata sendo encaminhada de um tempo muito rápido para todos os conselheiros, eu gostaria de perguntar a todos se vocês preferem que nós tenhamos a ata atual para ser dada a aprovação da notícia, ou sugestões de como proceder a isso. Não tem alteração. A gente colocou o resumo que a gente já mandou em seguida, né, para vocês. E daí, só que a ata foi encaminhada por questões exatamente estranhas à nossa vontade, né? A Solange acabou tendo que sair em licença um período, e daí nós tivemos problema no Expresso. Então, ontem a gente conseguiu mandar essa ata, mas a gente não quer repetir isso novamente. A gente quer mandar com bastante antecedência e isso vai ser levado a sério. Então, ou se lê agora ou deixa para a próxima reunião. Então, próxima reunião, e daí todos leem. Obrigada. Obrigado a todos. Bom almoço. Até a próxima. Um grande abraço. Deixa eu